Meu nome é Aline Mota, sou artista visual. Eu estou expondo na exposição Terra em Tempos, no MAM, no Rio de Janeiro. Eu estou participando com uma obra que se chama Filha Natural. É um projeto que eu fiz uma pesquisa genealógica sobre a minha família. Ele lança hipóteses sobre a minha tataravó. Eu sabia que ela tinha sido uma mulher escravizada em Vassouras, na metade do século XIX. A minha tataravó se chamava Francisca Maria da Conceição. Eu encontrei um atestado de óbito com uma idade aproximada e que fazia sentido. Nesse atestado de óbito diz que uma Francisca Maria da Conceição faleceu em Vassouras, na fazenda de Ubá. Foi uma das fazendas mais importantes durante o ciclo do café. Eu sabia que a minha tataravó tinha sido uma escravizada numa fazenda de café, eu tinha essas informações. E a partir desse documento que eu criei toda essa obra. Quando eu fiz essa pesquisa em Vassouras, em 2016, eu conheci a Cláudia Mamed. Todo mundo na cidade disse, né, que eu tinha que conhecer a Cláudia. E realmente foi um encontro de muitas vidas. O tambor tá me chamando, deixa a pedreira aí. O tambor tá me chamando, deixa a pedreira aí. Senhor, meu Pai, deixa essa pedreira aí. A Cláudia é uma líder comunitária, ela é uma das conselheiras tutelares da cidade. Ela é jongueira, tem o grupo de jongo, o Jongo Renascer, que é um jongo que nasceu na própria família dela. E eu achei ela tão parecida com a minha bisavó, Mariana, que é a filha da Francisca, que eu achei que a gente poderia fazer esse trabalho juntas. E é interessante que aqui nas instalações, né, ela representa não só ela mesma, como as ancestrais dela, como representa a mim e as minhas ancestrais também. Então é um jogo muito interessante, de várias temporalidades e de vários laços de parentesco. Aqui está a Cláudia, aqui tem a fotografia nessa fazenda, que foi tirada exatamente nessa varanda aqui. A gente consegue ver a varanda da Casa Grande e a gente vê essa fotografia que foi tirada mais ou menos por volta de 1860, 1870. Tem esse jogo de deslocamento, sabe, dessa fotografia, né, do século XIX, que foi tirada aqui na varanda da Casa Grande, deslocada para essa quadra de tênis, para o que é hoje uma quadra de tênis, mas foi o antigo terreiro de café. Estava chovendo bastante nesse dia, não foi planejado, mas é bem interessante ver que ela está com esse guarda-chuva. O guarda-chuva tem também muitas dimensões na nossa cultura afro-brasileira. O guarda-chuva, né, o guarda-sol, tem vários significados. Então foi mais uma camada, né, de sentido para essa fotografia. E também as poças d'água, também é bem interessante. Parece que foi planejado, mas não foi. Que a gente vê exatamente o rosto da menina escravizada na poça d'água, no reflexo. Isso foi uma surpresa para mim. E, na verdade, eu só vi que dava para ver quando eu vi essa montagem tão grande como está aqui no museu. E também teve essa pesquisa que, na verdade, pode até ser considerada uma pesquisa inédita na historiografia brasileira, que foi juntar todo o material sobre essa fazenda de Ubá, os antigos donos dessa fazenda, e fazer uma ponte, um elo com os dias de hoje. Então, dentro dessa fotografia a gente tem todas as temporalidades e eu fui trabalhando com essas camadas, né? Com esse passado, com uma presentificação do passado e essa ponte para o futuro e as conexões que a gente pode fazer com os dias de hoje. Aqui a gente está numa outra instalação que faz parte do Filha Natural. E a gente tem essas duas imagens, né? A fotografia do século XIX e a fotografia, né, do século XXI. De um lado tem a Cláudia Mamed, como eu havia falado, né, para vocês. E aqui do outro lado a gente tem as duas meninas, a escravizada de pé e a sinhazinha sentada.
Na minha pesquisa, eu descobri outras imagens dessa fazenda. Inclusive, tem uma imagem que tem toda a família e tem 2 escravizadas. Toda a família está sentada e as escravizadas estão de pé. E dá para comparar essa menina com a menina da outra fotografia. Então, é um trabalho realmente de pesquisa, de longo fôlego, que tem muitas camadas e tem muitas dimensões. E aqui no MAM a gente está vendo só 2 delas. Essa montagem, ela remonta um tipo de fotografia muito comum no século XIX, que era a fotografia estereoscópica. Era como se fosse o 3D da época. A fotografia era uma fotografia duplicada, você colocava num visor e daí você tinha uma espécie de 3D. E com essa montagem eu tentei fazer mais ou menos esse jogo da fotografia duplicada, né, dessa fotografia estereoscópica. Só que eu substituí a imagem, né, a imagem aqui, com a Cláudia. E é interessante que ela lança o olhar dela, né, para a menina, na fotografia do século XIX, e tem alguns deslocamentos também interessantes. A gaiola, que está na fotografia original, quando ela está nas mãos da Cláudia, é uma gaiola que ela está segurando e não tem as grades. E uma outra coisa também é que a imagem da Cláudia está duplicada, como se fosse também, né, ela tomasse o papel tanto da menina, né, da sinhazinha, quanto da escravizada. E no caso, né, da menina que está sentada, ela está segurando o livro que está em cima da mesa. Então eu fui pegando os detalhes e fui compondo essa nova fotografia, essa nova montagem. Como eu sou ligada ao cinema, tenho, né, esse trabalho, né, também existe o vídeo do Filha Natural, tem toda essa ideia de montagem, de edição, de jogo, troca de olhares. Eu procurei trazer também todos os elementos que vêm um pouco do cinema, de transformar uma imagem, né, em 2 dimensões, numa imagem em 3D. É interessante numa exposição de fotografias, a maioria das fotografias estão impressas em papel e estão emolduradas e tem toda uma expografia que a gente está acostumado a ver. E é um desafio muito grande sair, né, dessa forma de exibição de fotografias. Quando você passa ao tecido, né, é um tecido, na verdade são 2 tipos de tecido diferentes, com a mesma imagem. E o menor movimento, até da passagem das pessoas, ou um vento do ar-condicionado, já começa a movimentar e já começa a dar essa ideia, né, de que a fotografia está viva de alguma forma, o que é também uma coisa muito interessante. Também esses jogos de temporalidade, fazer com que esses personagens de alguma forma ganhem vida e ocupem o museu de outra forma.